Por que você esquece e como lembrar das coisas? Bom, muito bem, eu sou o Juliano, então aqui do Smart Med. Hoje nesse vídeo eu vou te explicar por que você esquece que você estudou e como fazer isso parar de acontecer e se lembrar na hora da prova e também na hora do vamos ver ali na vida, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro, por que a gente esquece as coisas? É uma coisa fisiológica do nosso cérebro. O nosso cérebro tem um mecanismo de esquecer as informações que é próprio dele, exatamente porque a gente é exposto a tanta informação, e ainda mais hoje em dia, que seria impossível para ele guardar tudo e priorizar o que é mais importante. Logo, o nosso cérebro prioriza, ele pega as coisas que são importantes, ele pega as coisas que vê que a gente precisa mais, e essas informações ele guarda num lugar melhor, num compartimento que vai estar disponível para a nossa memória. Como que o nosso cérebro prioriza o que é importante? A maioria das vezes é com o que é mais visto, com o que é mais repetido, com o que é mais feito mais vezes, certo? E essa é a lógica da repetição espaçada que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Que é a técnica de estudo para parar de esquecer. Bom, então, eu já falei que é uma coisa fisiológica e que o nosso cérebro pega informações que ele considera inúteis, que a gente vê pouco, e ele joga no lixo, certo? Começaram a estudar isso algumas décadas atrás com um cientista alemão chamado Ebbinghaus. Eu não sei falar o nome dele direito. Mas ele pegou então as pessoas, pegou no primeiro dia, elas estudaram alguma coisa e ele foi vendo quantos por cento da matéria essas pessoas esqueciam conforme o tempo. Então no primeiro dia ele viu que quase 50% da matéria as pessoas esqueciam. Depois que, mais ainda, essa curva era muito vertical, né? Conforme passava o tempo, o que as pessoas tinham estudado ia caindo e iam esquecendo, certo? Com certeza você já provou isso quando você estudou uma vez antes de uma prova, certo? Então, eu, por exemplo, que fiz muito de estudar durante a noite antes de prova e virar a noite estudando, chegava, às vezes, no outro dia eu não lembrava de nada. Às vezes a pessoa eu não lembrava nem o que eu tinha estudado uns 2, 3 dias depois, porque era uma coisa de ver uma vez, lembrar por pouco tempo e esquecer tudo, certo? E a gente fez isso a nossa vida inteira, a gente não foi ensinado a estudar direito. Só que esse cara, esse cientista alemão, também viu que quando você revisa a matéria, ou seja, você dá uma estudada, mas não uma estudada longa, uma estudada curta, você vê ali, aqui na curva que tem 10 minutos. Ou seja, você antes estudou a matéria ali, sei lá, por 2, 3, 4 horas e depois você revisou só 10 minutos no outro dia. Só essa revisão de 10 minutos já te jogava o seu nível de conhecimento para um nível bem mais alto e horizontalizava a curva, ou seja, você ia demorar mais para esquecer. Quando você fazia isso mais vezes, conforme o tempo, você vai tornando esse conteúdo mais fixo e mais fresco na sua memória. Você não esquece dele, certo? Então, o que é o princípio da repetição espaçada? Essa técnica de estudo tão importante. É um princípio que a gente poderia dizer basicamente assim de revisar, mas não é bem o revisar do jeito que você está pensando. Você deve estar pensando em revisar, tipo, toda semana eu vou pegar e vou reler a apostila de pediatria, por exemplo, que eu acabei de sair do ciclo, eu vou reler toda semana a apostila de pediatria ou de ginecologia. Só que isso não funciona e não a melhor notícia é que não precisa ser assim, certo? Eu já vou explicar como que você revisa melhor e como que você fixa melhor as coisas. Mas o princípio é, você estudou uma coisa e você vai estudar uma matéria que você não sabe, por exemplo, daquela maneira que a gente falou no estudo passivo e ativo. Você vai estudar por um estudo passivo se você não conhece. Então, ou você vai assistir uma aula, ou você vai ler no livro, na apostila, no guideline, e você vai reter aquele conhecimento, certo? O que se propõe a repetição espaçada? Você revisar essa matéria depois de você ter estudado ela, com afinco, mas revisar por bem menos tempo. Como a gente viu, a revisão no primeiro dia pode ser só de 10 minutos, às vezes no segundo, no outro, terceiro, quarto dia de 5, às vezes no sétimo dia de 3, às vezes até de 1 minuto. Tem estudos que mostram que revisões depois de um período de tempo de 1 minuto já são úteis para você conseguir fixar esse conhecimento melhor na sua cabeça, tá? Então, primeira coisa, como que eu vou revisar? De quanto em quanto tempo? Eu uso o Medcake, que é aquele aplicativo, site que eu já falei para vocês, que ele usa todo esse embasamento da repetição espaçada. Então, quando eu coloco, por exemplo, hoje eu vou adicionar lá que eu estudei asma. Quando eu adicionar que eu estudei asma, hoje ele vai me dar 10 questões para eu fazer de asma. Eu vou lá, faço as 10 questões. Amanhã, 24 horas depois, eu vou revisar de novo. O algoritmo do site me dá de novo o que eu tenho que fazer de revisão. Aí no dia, vamos dizer, dia 2, 3 e 4, ele vê que eu não preciso revisar. Mas no dia 5 ele me dá de novo uma revisão. Aí depois ele me dá uma semana depois. E depois ele me dá uma semana depois. E depois ele me dá, eu acho que é um mês. Eu não sei certinho como que é o do Medcare. Mas ele vai tornando essa repetição mais espaçada. Então no começo o ideal é você revisar de maneira mais curta. Se estudou hoje, revisa 10, 15 minutos, ou às vezes 5 minutos amanhã.
Depois dessa revisão, dá uns 2, 3 dias, revisa de novo. Depois disso, uma semana, revisa de novo. Aí, se eu não me engano, o aplicativo do Medicaid ele faz 4 vezes de uma semana e depois de mês em mês. Mas eu não tenho certeza. Enfim, o que importa é você vai tornando essas repetições mais espaçadas. E isso se provou cientificamente por meio de artigos. Quem quiser ler esse artigo, eu tenho ele ali, eu mostro para vocês, eu envio para vocês. Que essa repetição espaçada, aumentando o intervalo de tempo, é melhor. Claro que você não pode aumentar o intervalo de tempo de uma maneira muito grande. Por exemplo, você fez isso curtinho, mas aí de um mês você passou para 6 meses sem revisar o assunto. Provavelmente você vai esquecer alguma coisa. Então, no mínimo ali todo mês ou a cada 15 dias você vai fazer isso. Eu recomendo você usar para fazer isso o Medicaid, porque ele já tem essa personalização e é muito mais fácil do que você pegar uma planilha e ficar marcando qual dia você vai revisar. Provavelmente você vai se perder. A segunda coisa é como fazer essa revisão, certo? A gente já sabe o tempo, então que ele tem que ir sendo espaçado e aumentando. E o Medicaid faz isso sozinho para você se você usar ele. E mesmo na versão gratuita, que não é paga nada, que é o que eu uso e sempre mostro para vocês. E se você quiser fazer uma planilha do Excel, faça assim. Eu te mando artigo se vocês quiserem ver certinho, mas vai espaçando conforme o tempo. E agora então, como revisar? Eu falei, você pode estudar na primeira vez, revisar só 10 minutos, depois só 5, depois 3, depois 2. Mas como que você vai estudar, revisar essa matéria em tão pouco tempo? Simples. Primeiro, a melhor forma de revisão, como eu já falei também naquele vídeo de efeito de estudo ativo e estudo passivo, é o estudo ativo. Então é muito melhor você revisar com estudo ativo do que com estudo passivo. A revisão pode ser fazendo um resumo sem cola, rapidão, ou pode ser respondendo flashcards que você não sabe a resposta, ou pode ser resolvendo questões, certo? Pode ser também dando uma aula, dando uma palestra sobre o assunto, ou discutindo com um grupo sobre o assunto. Então você pega, sei lá, seu grupo do internato, ou quem está com você ali passando onde você está, vocês estão sem fazer nada, você falou, vamos discutir asma também, sei lá. E um método bom de revisão, na verdade é um método excelente de revisão, a discussão e você dar uma aula. Mas, por via de facilidade, de tempo, de prática, de você poder fazer a hora que quiser, o melhor e mais fácil é fazer questões. Por isso que às vezes, por exemplo, agora hérnia que eu estudei há uns 4, 5 meses, me vem uma vez por mês, se eu não me engano ali. E são 3 questões só de hérnia, eu resolvo em 5, 6 minutos as questões. E é uma revisão boa que eu consigo relembrar tudo, claro. Às vezes não vai cair uma escala que na questão em si, mas eu vou lembrar, poxa, em hérnia tem aquela escala e tal, em hérnia eu sei que é hérnia inguinal, enfim. Você vai se lembrar dessas coisas mesmo fazendo as questões. E lembre-se, fazer as questões com calma, paciência, sem chutar, focando no motivo da questão, no porquê você acertou, no porquê você errou. E se você vê que você está indo mal nas questões, você está, não está conseguindo fazer elas depois de um tempo, aí você precisa voltar a estudar a matéria, certo? E aí ver principalmente onde você está indo mal e dar uma reestudada nessa parte. Outra coisa que eu acho importante de dizer, o vídeo está ficando longo, mas isso é importante de dizer, é que o seguinte, uma das coisas do porquê essa técnica é melhor. Primeiro, você estuda num dia, você vai dormir, e a gente sabe que a gente retém a informação enquanto a gente dorme. Então depois, quando você estudar de novo no outro dia, você vai dormir, você vai reter mais um pouco. Depois você vai estudar de novo, você vai reter e vai dormir, tá? Segunda coisa, isso não é a gente pensar, você está falando só para revisar. Só que eu estou dando uma técnica para você revisar direito. Porque se você não revisar direito, eu antes sempre falava assim, preciso revisar. Para passar na residência você tem que revisar, todo mundo sabe. Mas ninguém tem uma técnica para isso. Aí a pessoa acha que não, como eu falei, semana que vem eu vou ler toda a apostila de novo. É um estudo ruim, é um estudo fraco e é um estudo que demora muito tempo. Então a repetição espaçada, principalmente com o estudo ativo e o estudo mais rápido aqui são as questões, mas pode ser resumo, pode ser flashcard, pode ser discussão, pode ser uma aula, ele é mais fácil, ele é mais efetivo, ele é mais prático e você vai estudar muito menos tempo com isso, muito menos tempo, e você vai reter muito mais conteúdo e lembrar muito mais, beleza? Espero que vocês tenham entendido então porque vocês esquecem as coisas assim como eu e que a gente não esqueça mais. Usem ali o aplicativo do Medicaid. Se alguém quiser que eu dê os dias direitinho, eu não lembro de cabeça, isso aí eu não revisei, mas eu não lembro de cabeça para dizer, mas eu passo para quem quiser, se quiser montar uma planilha no Excel, enfim. E comecem a usar essa técnica, vocês vão ver que nos simulados que vocês vão fazer posteriormente, daqui a alguns meses, vocês vão lembrar das coisas que vocês estão estudando agora. E essa técnica é fundamental desde o ciclo básico, para você lembrar de tudo, até para quem nem está na medicina, para quem precisa lembrar de outras coisas, até para a vida e principalmente para a prova de residência,
que é muito conteúdo e sem fazer isso, sem estudar dessa maneira, não tem tempo e nem cabeça que sobre para lembrar de tudo, ainda mais só lendo que nem um robô que foi programado assim e não aprendeu a fazer o melhor, que é a repetição espaçada, beleza? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa, pode me mandar aqui, comentar, ou mandar um direct, ou mandar até no e-mail se quiser. E não deixe de se inscrever, curtir a página, seguir aqui. E é isso aí, valeu galera!